Oi, pessoal! Olá a todos aqui da nossa querida reprogramação de 21 dias. Você que começou agora conosco, dia 5. Estamos aqui seguindo todo o nosso roteiro, com o foco e o olhar para esse assunto aqui em questão, que é a relação com o seu pai. Se você está chegando agora, você pode continuar fazendo a reprogramação, mas no final não esquece de repor os dias iniciais, ok? Esses áudios da reprogramação, bem como os demais, ficam todos postados no YouTube. Então, quando eu termino uma reprogramação, tem uma pessoa que sobe no YouTube e ali ficam postados os áudios se você quiser fazer ou refazer. Ou tem gente perguntando, né, Neiva, posso fazer 2 reprogramações ao mesmo tempo? Bom, assim, eu não faria, tá? Uma de cada vez. Tem gente perguntando se pode fazer do pai e da mãe ao mesmo tempo. Sente aí dentro do seu coração, sente na sua alma se você é capaz de realizar esse trabalho, porque às vezes pode parecer que não, mas é muito profundo e vai mexer com questões muito profundas. E se você começar a fazer os 2, presta atenção, se um ficar meio pesado, aí você para, tá? Porque eu acho bacana executar um de cada vez, ok? Então, é um assunto bem importante, que faz parte do nosso trabalho, essa relação com o pai, com a mãe, essa criança interior ferida e tudo isso daí, que chega assim até a gente, né, que trabalha com as tecnologias de cura, e sempre os mestres vão mostrando como é importante saber lidar com isso, tá? E aproveitando, assim, que hoje foi um dia muito dinâmico, com muitas entrevistas, e como vocês sabem, eu realizo trabalho de constelação familiar com mesa de estação radiônica, junto com a psicóloga Andréa Carla, e nós estamos aqui arquitetando alguns planos. Dentro desses planos, o nosso encerramento, a nossa confraternização, que vai ser em dezembro, que é uma grande constelação familiar, com mesa de estação radiônica e com música ao vivo, tá? A gente explica melhor sobre isso no podcast que nós gravamos hoje, que logo mais eu vou postar para vocês aqui o link, para vocês ouvirem a proposta desse trabalho e do trabalho de 21 Impactos, que será em janeiro, em Atibaia. Então, aproveitando a Andréa aqui, que ela é consteladora, que é uma psicóloga, e é uma psicóloga que trabalha com a integração do ser humano, que é muito bacana o trabalho dela, e ninguém melhor do que ela para falar sobre isso, sobre essa relação com o pai. Então eu convido aqui a Andréa para falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, Andréa. Na reprogramação, não é? Como é que tá? Nívia, eu não deixo de acompanhar a reprogramação mais ou menos um ano e meio. Que maravilha! Através disso você chegou, nós nos encontramos, né? Nos reencontramos. Reencontramos. E eu fui tendo expansões, eu já estava num movimento bem expansivo na minha vida, mas faltava algo. E quando chegou a sua reprogramação para mim, ela foi clareando o meu mental. Interessante. Né? Uhum. Ela foi organizando o meu mental. A gente fala na psicologia, puxando o nosso ego saudável. Que bacana. Eu uso o meu mental, mas a favor da minha existência, né? E isso com muito respeito àquela parte nossa que ainda prende, né? Sim. Que se estruturou para se proteger. Como a gente estava conversando aqui, né? Uma criancinha, quando o pai chega, por exemplo, do trabalho, isso é bem comum, cansado pelo dia dele, e aí a criança quer ir lá brincar. Sim. A criança está no universo dela. E o pai, não, agora não, né? E vira. Então, para algumas crianças, não são para todas, né? Como que ela elabora isso? Nossa, o que eu fiz de errado? Né? Pode sentar, às vezes, como uma rejeição. Uma rejeição, eu sou feio. A gente observa isso no trabalho individual, no consultório. E às vezes o pai só está cansado. Sim, entendi. Né? Mas isso pode ficar registrado na criança como aquela rejeição. E isso pode causar alguns danos, porque naquele momento ela registrou daquela forma, foi até uma forma... No caso do pai, a gente pode pegar um exemplo só para ter uma compreensão. Imagina uma filha mulher. Tá. Que sofre essa questão, né? O pai não pega no colo, às vezes porque a mãe não deixa, porque não sabe pegar, né? Tem toda essa coisa. Você já veio trabalhando esses 3 dias. E aí vamos supor que, nesse caso, ela sentiu rejeitada pelo pai. Quem é o pai? O pai, aqui a gente pode expandir um pouco mais, o pai é a figura masculina.
é o modelo masculino neste planeta. E o que significa isso, André, na vida de uma pessoa? Nossa, o que significa que ela, como também tem uma energia masculina, Sim. ela começa a estruturar o masculino dela dentro do que ela tem como modelo. Então ela pode começar a estruturar o masculino, a energia masculina dela, como aquela pessoa que ela teve como modelo, como pai. Isso para quem teve o pai em casa, né, Neiva? Sim. E para quem não teve? Para quem não teve, o pai abandonou, a criança não conheceu o pai. Ela fica buscando um modelo masculino, que às vezes vai ser o pai da mãe, o avô. Sim. Aí a gente já vai vendo os emaranhados, né? Ou um tio, ou um vizinho, ou um amigo. Sempre a criança, do ponto de vista psicológico, sempre vai estar buscando modelos. O modelo. Tá? Porque eu sou humano, estou descobrindo devagarzinho que eu sou humano. E aí, como que funciona esse planeta aqui? Então a criança vai estar do 0 a 7 anos lá, bem conectada com a mãe, registrando. Esse é o modelo feminino neste planeta. Depois ela lá dos 7 anos e meio, aos 14 e pouco, ela vai estar lá no modelo do pai, então está lá o espírito, né, a alma, registrando. Esse é o modelo masculino. Certo. Né? Daí eu estou me estruturando. Quando eu chego lá do 14 anos e pouco, dá um boom. A gente sabe que a gente está recebendo o download do que eu vim fazer aqui. O corpo está em total evolução. Todo mundo que está aqui já passou por isso. Nossa, o nariz se transforma, dá essa espinha, meu Deus. A voz do homem, as espinhas, umas coisas assim. Eu fiquei horrível. E eu estou ali estruturando dentro do que eu recebi de modelo. Se eu sou um menino, estou estruturando qual vai ser meu posicionamento nesse planeta. Se eu sou uma menina, qual vai ser meu posicionamento nesse planeta. E para as constelações familiares, para os estudos de Bert Hellinger, o pai representa a lei. Tá. Né? Então, o que quer dizer isso, né? Imagina que na casa a gente antigamente tinha esses papéis bem formados, bem definidos. É a lei, o pai falou, não tem conversa. Né? Se eu tenho um problema com meu pai com relação a como eu absorvi essa educação, eu vou ter problema lá com o meu chefe. Sim. Que é que a gente fala das projeções. Né? Então, eu não posso mandar o meu pai para aquele lugar e nem avançar nele, mas quando eu vejo um namorado ou um chefe, vai para cima. É como se descolasse, né? E o pai também é aquele que leva a gente para a vida. Eu sei que você já abordou isso, porque lógico que eu estou fazendo a reprogramação mas também. É interessante abordar. Mas é bom a gente aprofundar, porque às vezes as pessoas perguntam, mas falaram que o dinheiro está ligado à mãe, e que a profissão é ligada à mãe. Eu falo, você e a sua profissão, você tem que ir para algum lugar para exercer ela. Certo. Esse lugar fica no mundo. Quem que te leva para o mundo? Que bacana, é isso mesmo. Quem te leva para o mundo é o pai. Então, se você tem alguma questão com o seu pai, tem uma dificuldade de ir para o mundo. O que é ir para o mundo? Às vezes, para ir para um aniversário, você se sente deslocado. Você não se sente pertencendo ao mundo, porque quem te trouxe para o mundo não te apresentou ao mundo. E às vezes não fez porque ele também não foi apresentado pelo pai dele. A gente vê isso muito na constelação. Eu acho bacana abordar sobre isso, porque o que a gente quer fazer aqui, o nosso foco, não é trazer à tona, né, essa dor, essa mágoa, essa ferida do pai que abandonou na criança, mas trazer de uma forma com que você compreenda isso, né? E também parar para olhar para o teu pai. Né? Como que foi ali? Como foi a infância dele? De onde ele veio? E a infância do avô? Não é? O que você fala sobre isso, Andréia? Então, eu gosto muito, principalmente quando a gente está trabalhando em grupo e trabalhando individualmente com a pessoa no consultório, é lógico que a parte mental nossa, o nosso poder de compreensão, ele vai nos ajudar muito a expandir. Tá. Né? Então, às vezes a gente fala assim, as pessoas que estão muito magoadas e muito feridas se sentem até mal, porque falam, o que me
interessa o que aconteceu com ele, eu quero saber o que está doendo aqui em mim. Ele me bateu, ele me espancou, ele me estuprou. Sim. É isso que eu quero saber. Estou um pouco me lixando o que aconteceu com ele. E aí aqui ali a gente entende, a gente acolhe essa dor. Eu atendo pessoas no consultório que viveram histórias parecidas. Entendi. De dor com relação De ao pai, dor, o pai que abusou. Bateu, Sim, abusou, tá. fez passar fome, sabe? Eu atendi um caso, não estou revelando o nome aqui, falo isso com bastante respeito, só para ficar didático, que o pai tinha um problema com o jogo, e aí chegava para a mãe estar esperando a comida, o pão, para comer, e cadê o pão? E todo mundo vai dormir tomando água. E aí, olha que interessante esse caso. Era um homem bem sucedido, que eu falei, nossa, o que esse homem está fazendo aqui no meu consultório? Tem dinheiro para pagar R$1.000 numa consulta? Entendi. A minha secretária falou que eu tinha que vir aqui. Tá. Bem sucedido, com dinheiro, Sim. mas se sente vazio. Sim, isso. Até um dia, Neiva, que a gente fazendo esse trabalho, fiz uma constelação com ele ali, disfarçada, viu, gente? Porque tem pessoas que não acreditam e a gente respeita isso. Respeita, claro. Como ele era um executivo, eu puxei umas canetas ali, falei, imagina que isso é isso, imagina que isso é aquilo. Conclusão. Falei assim, no próximo dia que você vier aqui, na próxima semana, eu quero que você traga meia dúzia de pãozinho. Ele, o quê? Por quê? Falei, não, traga, a gente vai fazer uma atividade. Bom, me arrepia isso. Porque só eu sei, quando eu peguei aquele pão, ele sentado na poltrona, e eu dei o pão para ele. Pode comer. O quanto aquela pessoa se revelou, o quanto aquela criança se mostrou assim, e como ele comia aquele pão. E ele ficou atordoado comigo. Depois ele falou assim, menina, eu falei assim, então, a nossa criança interior é que nos traz para um trabalho desse. Sim, é a criança que está lá pedindo ajuda, não é? A criança, na época dela, Neiva, ela não tinha estrutura para lidar com isso. Sabe, ela não tinha massa encefálica, ela não tinha aparelho psíquico. E aí, quando a criança olha o adulto crescendo, já formado, né, já passou pelas dificuldades, ele olha para você, isso é o inconsciente, isso é real. E fala, nossa, será que ele não pode me ajudar agora? Entendi. Então, todo o trabalho na constelação, principalmente, aqui a gente faz isso, trazer, você emprestar o seu corpo, você vai emprestar o corpo para sua criança, agora ela pode gritar. E soltar naquele momento, agora né, ela André? pode Se permitir. Bom, esse é um trabalho muito bacana que eu estou sempre falando para vocês. Esse mês de novembro, eu não vou estar aqui no Brasil para desenvolver esse trabalho com a Andréia, mas ela vai fazer, né? A gente vai ver um dia para fazer esse trabalho para cuidar da sua criança aí, que é a constelação familiar com mesa também. Mas eu vou dando, para vocês, eu vou trazendo as informações, tá? Para vocês irem acompanhando. Quem é de São Paulo, procurar fazer. Quem não é de São Paulo, procura um constelador, procure operadores de mesa para poder te auxiliar aí. Eu vou encerrar esse áudio aqui, Andréia. Foi ótimo, tá? Mas você fica aí, viu? Ai, meu Deus! Eu vou convidar a Andréia para hoje ela fazer aqui o trabalho com a gente do próximo exercício e ela conduzir este trabalho, já que ela está aqui na energia, a energia está bastante forte e foi o que eu senti agora. Então, no próximo áudio, a gente se encontra, já vai para o teu espaço sagrado, se coloque ali à disposição, porque nós vamos realizar esse exercício com a Andréia, ok? Um beijo, a gente se encontra lá.